Você já perguntou para Deus o que você deveria fazer? Sabe aquelas perguntas de Deus, me fala qual é o próximo passo, o que eu faço para viver a sua vontade? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente para as pessoas que querem viver a vontade de Deus. Porém, muitas vezes nós não entendemos de fato o que devemos fazer. E a dopamina de hoje é uma resposta do Senhor para a sua vida, se essa tem sido a sua pergunta. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você que já chegou aqui, seja muito bem-vinda. Comenta aqui, já deixa o teu bom dia. Coloca aqui nos comentários que você já está acompanhando a nossa dopamina. Eu fico muito feliz de ter essa interação com vocês. E, de fato, a interação, comentando, curtindo, compartilhando, ajuda a gente a impulsionar essa dopamina para mais pessoas. Então, parece muito simples, né? Mas faz toda a diferença. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, não compartilhou, já manda para suas amigas, copia esse link, coloca nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser um agente de Deus para transformar vidas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, habilita o sino de notificações para não perder as nossas dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. E não se esqueça, hein? Todos os sábados às 10 horas da manhã nós temos o nosso ponto de acesso. É o nosso momento de estudar a Bíblia de maneira aprofundada. Então, se você está buscando essa profundidade no entendimento da palavra do Senhor, esse é o seu momento e o lugar certo para você viver isso. E hoje eu tenho uma mensagem da palavra de Deus para você, uma resposta para o seu coração. Então, já prepara aí todo o seu coração, abra sua mente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você o que está escrito lá em João, no capítulo 6, no versículo 28 até o 29. Olha só o que a Bíblia diz. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Nós vemos aqui o povo fazendo a pergunta que tanto fazemos em nossas orações. Eu não sei você, mas eu posso dizer por mim. Eu já fiz muito essa pergunta e eu ainda faço. É uma pergunta muito comum, pelo menos para aquelas pessoas que querem andar conforme a vontade de Deus. Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é a minha atitude nessa situação? O que o Senhor espera de mim? Qual é o teu propósito? E essas perguntas, elas realmente são necessárias para aqueles que buscam ter intimidade com Deus e que querem de fato ser direcionados por Ele. Mas muitas vezes nós achamos que a resposta dessa pergunta vai ser literalmente um comando claro e direcionado do vira para a direita, vai ali para aquele lugar, fala com tal pessoa. A gente espera que Deus ele realmente venha ali com aquela orientação bem desenhada do que deve ser feito. Em alguns casos, ele faz isso exatamente dessa forma. Mas na maioria das vezes, ele requer algo mais importante do que qualquer situação, a nossa fé. Você pode ver que Jesus responde para eles que a obra de Deus ela é realizada através da fé. Ele diz exatamente assim, crer naquele que Ele enviou. Ou seja, não adianta você querer fazer as obras de Deus se você não crê que Ele é quem está te direcionando. Se você não crê na palavra, na mensagem, se você não crê no próprio Jesus. Então, sem a fé, é impossível você fazer qualquer tipo de coisa. Lá em Hebreus 11:1 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a fé ela é fundamental para a gente viver qualquer tipo de situação ou até mesmo realizar qualquer tipo de obra. Eu sou uma pessoa muito executora. É aquela pessoa que assim, você pode me falar, Stephanie, você vai fazer isso, isso e isso. Pode ter certeza que eu vou sair fazendo e eu faço tudo o que você me falar. Mas muitas vezes, por ser tão executora, eu às vezes esqueço de realmente confiar nos processos e não simplesmente querer ter tudo muito claro para depois fazer o que eu tenho que realizar. E por muitas vezes na minha jornada com Deus, o Senhor me levou para um lugar exatamente onde Ele não me dava o comando claro do que eu tinha que fazer, mas uma coisa eu tinha que fazer, crer que Ele estava comigo.
Deus, ele sempre vai requerer de mim e de você primeiro uma atitude de fé. Antes de qualquer coisa. Antes dele falar o que você deve fazer, onde você deve ir, como você deve resolver determinada situação, primeiro ele quer que você tenha fé. Fé nele, crer nele e saber que ele está no controle da sua vida. Se você não tiver essa fé, conquistadora, não adianta você perguntar para Deus o que você deve fazer, porque muitas coisas que ele vai te pedir para fazer vão confrontar a realidade e muitas vezes vai ser loucura e totalmente inviável. E outras você pode até executar, mas se Deus não estiver à frente desse projeto, você vai trabalhar, fazer e no final não vai ver fruto nenhum, resultado nenhum. Isso vai te cansar, isso vai desgastar você. E existem muitas pessoas hoje que estão aí fazendo, executando, mas não estão vendo resultados, porque elas não estão entendendo que antes de fazer é necessário ter uma base sólida, que é a fé. A fé é o fundamento, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Mas para que a gente possa realmente se mover, ela precisa estar em nós. E a fé não é sentimento. A fé é algo consciente, é racional. A fé é a certeza que Deus está com você, é a convicção de que Ele está te direcionando. Mas pelo fato, muitas vezes, da gente não exercer essa fé, sabe o que acontece? A gente começa a duvidar, principalmente quando Deus nos direciona a fazer algo que é meio loucura. Eu tenho vários testemunhos para contar e várias situações onde Deus me levou a realmente dar passos de ousadia diante de uma situação improvável e aonde a minha fé precisou ser mais firme do que qualquer tipo de execução. E antes de fazer qualquer coisa, eu precisava realmente exercer a minha fé. Uma delas eu já contei várias vezes aqui para vocês, que é em relação ao meu casamento. Por ter me casado bem no meio da pandemia, foi uma época muito difícil, onde, olhando para o cenário, para a circunstância, era algo impossível. Vocês concordam comigo? Algo totalmente inviável, todo mundo em suas casas, isolamento, tudo fechado, nada funcionando. Mas todas as vezes que a gente analisava a possibilidade de mudar a data, de cancelar o casamento, o Senhor nunca nos dava paz. Só que nunca veio um comando de Deus me mandou te falar para você não cancelar esse casamento. Nunca veio desta forma. Ou até mesmo de eu ver até um próprio anjo vindo e dizer, eis que te digo, não cancele o seu casamento. Nenhuma vez foi desta forma que Deus falou. Mas todas as vezes o meu coração ele não tinha paz quando eu pensava em cancelar a data do casamento. Todas as vezes que a gente cogitava a possibilidade de mudar ou até mesmo não fazer o casamento, vinha uma angústia muito grande, uma falta de paz. E a Bíblia mesmo nos orienta que a paz é o árbitro do nosso coração. Então, se o nosso coração não tem paz, é porque Deus não está nessa situação. Então, quando eu comecei a ver que meu coração era inquieto, não estava com paz, todas as vezes que eu pensava em mudar a data, era aquela angústia, era aquela tristeza, não pelo fato só de não conseguir me casar, mas eu sentia uma inquietação, algo que não era normal. E todas as vezes que eu pensava em permanecer, vinha uma paz muito grande, por mais que fosse loucura para a realidade que nós estivéssemos vivendo naquela época. Porém, é exatamente isso que Jesus orienta, que a obra de Deus é feita pela fé e não pela realização. Porque pela obra, pela execução, vamos entender desta forma, naquele contexto de maneira prática, qual era o melhor cenário? Eu executar o que todo mundo estava executando, cancelar a data, mudar a data, ver um outro momento. Mas quando eu olho para Deus e eu pergunto para Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Ele não me dava paz para realizar aquilo que todo mundo estava fazendo. Consegue entender? Você está conseguindo pegar a essência dessa mensagem? Tem coisas que Deus vai te falar para fazer que se você não tiver a fé, não adianta você perguntar para Ele o que você deve fazer. Porque o que Ele quer que você faça vai confrontar a realidade. E você está disposta a confrontar a realidade? Você está disposta a fazer aquilo que ninguém faria? Ou até mesmo que as pessoas julgariam você por estar fazendo porque Deus te orientou? Então perguntar para Deus é muito fácil, mas ouvir a resposta nem sempre é. Porque muitas vezes a orientação que Deus vai nos dar vai realmente tirar a gente da zona de conforto. E foi o que aconteceu comigo, com o Di nessa situação. A gente não desistiu, não porque a gente olhava para a nossa capacidade, mas porque Deus nos direcionava a não fazer isso. E
E o resultado foi extraordinário, nos casamos, foi uma cerimônia linda, tivemos ali os nossos amigos, por mais que estivesse todo mundo no meio de uma pandemia, com máscara, mesmo com as questões práticas ali, né, de estratégia que tinha que usar, diferente, um casamento totalmente atípico, né, totalmente incomum, vamos pensar desta forma, mas foi um casamento lindo, onde a gente viu a mão do Senhor se manifestar e as pessoas estarem ali felizes. Talvez ali tinham pessoas que não tinham visto outras há meses e estavam se encontrando, e foi maravilhoso, né? Foi melhor até do que a gente imaginava, mas para isso eu precisei obedecer o comando que Deus estava me dando, que era um comando extremamente fora do natural, um comando onde exigia a minha fé. E é por isso que eu gostaria de te fazer pensar: você tem realmente se preparado para ouvir o comando de Deus? Você tem perguntado: Jesus, o que eu faço? Mas o que Jesus tem te falado para fazer exige sua fé, como normalmente sempre vai exigir. E você tem praticado a sua fé? Ou você tem perguntado o que você deve fazer esperando uma resposta muito clara de tudo o que vai acontecer e o mapa desenhado para você só seguir o plano? Eu falo por mim. Por ser muito executora, eu quero ter clareza de tudo, né? Tá, mas eu vou pra cá, e aí? Depois, e depois, e depois. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle, de ver tudo muito claro, mas muitas vezes com Deus não é assim. Eu não vou ter a clareza, mas eu vou ter um comando, e o comando muitas vezes vai ser: confia, bota o pé que o restante eu faço. Olha, vai pra lá, eu ainda não vou te falar o que vai acontecer, mas só vai, me obedece. Assim como foi com Abraão. Abraão, sai da terra, da sua parentela, sai do lugar onde você está e você vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Eu não vou te falar agora onde é, mas você vai seguir a instrução. Cada lugar que você for, eu vou te dando um comando novo. E isso foi o que Abraão teve que fazer. Deus não falou para Abraão onde ele iria, como seria, o que iria acontecer. Ele só deu um comando. E talvez é o que Deus está fazendo com você hoje. Ele já está te dando o comando do que você tem que fazer. Mas é que você está esperando primeiro entender todo o cenário, ter clareza de todo o contexto para se mover. Mas não é assim que Deus trabalha. Muitas vezes Deus vai operar onde você não está vendo nada, onde parece loucura. É exatamente aí que Deus está te dizendo: faça, movimente-se, dê o primeiro passo, que o restante eu faço. E eu vou te contar uma coisa. Quando você procura fazer as coisas só pela clareza, só por, ai não, é isso que eu tenho que fazer, não, porque eu já sei o que tem que ser realizado, e você não envolve Deus, sabe o que acontece? Você vai trabalhar em vão. Lá em Salmo 127:1 diz que será inútil você trabalhar se Deus não for aquele que consolida a obra. Vamos ler? Eu quero ler com você Salmo 127:1. Então abra sua Bíblia aí e pare para pensar, né? Pare para refletir no que essa palavra traz para mim e para você de orientação. Salmo 127. Olha só o que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Consegue entender? Então você pode até construir, você pode até fazer, mas se Deus ele não for aquele que te direciona, se não for Ele que dá um comando para você, vai ser em vão. E por muitas vezes querermos ter clareza de tudo o que tem que ser feito, a gente pode primeiro seguir o nosso plano, aí depois que o nosso plano dá errado, aí sim a gente vai falar: ai Deus, me ajuda, Deus, olha, não deu certo. Porque o plano de Deus era algo incerto. E aí você preferiu seguir o seu plano que tinha mais certeza, tinha mais chão, tinha mais clareza. Só que essa clareza te impedia, por exemplo, de avançar ou de manter essa obra de pé. Então, o que nós precisamos entender? E o que essa dopamina traz para você de instrução? Se você quer realmente viver a vontade de Deus, siga a instrução que Jesus dá. Creia, tenha fé, apenas tenha fé. Não fique achando que eu preciso executar, eu preciso fazer, eu preciso entender, eu preciso primeiro ter clareza, eu preciso primeiro ver tudo para poder me movimentar. Se você viver dessa forma, você não vai viver pela fé. E se você não vive pela fé, você não agrada a Deus. Então, para que você possa realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós tanto desejamos, você tem que confiar.
Você tem que ter fé. Você tem que descansar e dar os passos e os comandos que Ele te orienta, mesmo que pareça loucura. Porque as coisas de Deus, para muitos, é uma loucura. Então, se você realmente quer viver os planos do Senhor, obedeça. Faça o que Ele está te mandando fazer, mesmo que hoje não tenha nenhum sentido. Se você crer e confiar, você vai viver infinitamente mais do que aquilo que você poderia imaginar. Então, a palavra de Deus hoje foi muito clara. Para você viver as promessas do Senhor, para você viver a vontade de Deus, estar no centro da vontade dEle e para você saber o que deve ser feito, primeiro tenha fé. E aí depois você se movimenta conforme a sua fé. Que essa dopamina possa abrir teu coração, trazer clareza, direcionamento e que você possa pôr em prática, conquistadora. Pratique o que essa palavra te trouxe de instrução. E eu tenho certeza que quando você começar a crer, antes de começar a fazer as coisas, antes de tentar entender o mapa completo, se você apenas crer que Deus está contigo e que Ele te capacita, você já vai estar vivendo totalmente o propósito do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, por essa reflexão, que nos traz um entendimento muito objetivo, Senhor, do quanto nós precisamos crer, do quanto nós precisamos nos mover em prol daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Senhor, a minha oração é que tenhamos o discernimento todos os dias para, Senhor, obedecer a Ti e crer nas Suas promessas, crer que o Senhor está ao nosso lado. Limpa o nosso coração, faça-nos compreender, Senhor, o que o Senhor deseja que tenhamos de atitude. E, Senhor, se há alguma coisa que seja contrária ou até mesmo que confronte a nossa realidade, que o Senhor venha nos dar força, discernimento, sabedoria, para que a gente possa dar esse passo de ousadia e confiar para viver todas as Suas promessas. Assim eu oro, Senhor, e eu abençoo o dia dessa conquistadora, para que ela venha se posicionar com confiança em Ti e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, guardem essa palavra no coração, compartilhe com suas amigas se você ainda não fez isso e eu te espero na próxima Dopamina. Tchau, tchau!